Então, quais são as tomadas que nós precisamos aí na cozinha? De imediato, aquela mais básica que você precisa e que todas as pessoas julgam necessário e tem, que é a tomada ali acima da pia. Qual que é essa tomada? É aquela tomada comum do pino fino? Não, deixa ali uma tomada de 20 amperes. Por que você pode deixar ali uma tomada de 20 amperes? Porque quando você deixa aquela tomada de 10, aquela tomada de 10 amperes que tem o pino fino, às vezes você tem um equipamento que tem o pino mais grosso, que é um equipamento de 20 amperes, então você acaba tendo problemas e usando aquele adaptador. Aquele adaptador pode superaquecer a rede, pode superaquecer aí a sua tomada e danificar, queimar o seu aparelho, danificar a sua fiação, a rede elétrica aí da sua casa. Recomendação aqui do Ed Vieira Arquiteto, tomada de 20 amperes sobre a bancada da pia, sabe ali onde você lava a louça? Aquela bancada, deixa uma tomada de 20 amperes. Uma dica muito interessante também que eu trago aqui para você e que às vezes as pessoas não levam em conta é a torneira quente. Sabe aquela torneira quente que você utiliza? Ali tem uma tomada para a utilização dessa torneira. Porém, o que eu sempre recomendo é o uso de torneiras comuns para que você não tenha aquele ponto ali de torneira, aquela torneira quente que é grande, às vezes é feia para você utilizar aí na sua pia. Então o que você faz? Você deixa um ponto de 220 volts, eu acho sempre melhor o ponto de 220, dentro do gabinete da pia, embaixo da pia. Por quê? Você instala naquele ponto um aquecedor elétrico. Eu estou falando aqui para quem não usa os aquecedores a gás. Se você tem uma torneira elétrica, pense na possibilidade de fazer a substituição dessa torneira por uma torneira comum e com misturador ou sem misturador, e embaixo da pia você instala um aquecedor elétrico. Você vai pagar barato aí em um aquecedor deste, ele vai funcionar como o próprio funcionamento de uma torneira elétrica, só que ele aquece a água lá embaixo da pia e manda para uma torneira comum. Eu acho muito interessante essa dica aí para você. Os outros pontos que nós devemos observar de tomadas aí na sua cozinha são aquelas tomadas da torre quente. O que é interessante você ter aí? Uma tomada de 20 amperes para o micro-ondas, se você tem uma torre quente, e uma tomada de 20 amperes ou 40 amperes, de acordo com o seu forno, para o forno elétrico. Essa tomada do forno, ela tem que ser calculada de acordo com a potência do seu forno elétrico. E eu estou usando aqui um exemplo de uma torre quente, mas você deve observar onde você vai colocar o micro-ondas, onde você vai colocar o seu forno elétrico. E nestes pontos você deixa as tomadas de acordo, circuitos independentes. Um circuito para o micro-ondas, um circuito para o forno, um circuito para o aquecedor da torneira, um circuito para a torneira elétrica, caso você opte pela torneira elétrica. E quando eu digo um circuito significa um disjuntor. Para cada uma dessas tomadas, um disjuntor separado. E além disso, você precisa ter aquelas tomadas para a geladeira, que estão a 30 centímetros do piso. Você tem aquela bancada que você trabalha, que é uma extensão ali da pia, é um lugar onde você corta os alimentos, você prepara os alimentos. É interessante que você tenha ali duas tomadas, a 110 centímetros do piso, 1,10 m do piso, um pouco acima da sua bancada. Para quê? Para você ligar uma batedeira, ligar um liquidificador, ligar um equipamento de cozinha. Por que eu digo sempre duas? Porque você está com um liquidificador e uma batedeira, por exemplo. Você não precisa ficar tirando da tomada para colocar o outro equipamento. Se você tem duas, já deixa as duas ligadas, os dois equipamentos ligados, e você vai utilizando. Essas foram as dicas do vídeo de hoje para tomadas aí na sua cozinha. Você esteve aqui com Ed Vieira Arquiteto, canal Falando de Cidade.